Bem, graça e paz de Jesus, estamos mais uma vez juntos para a nossa roda de conversa e nosso assunto de hoje é, seguindo aí o Sermão da Montanha, nós vamos falar hoje sobre a primeira bem-aventurança, aquela que está registrada em Mateus no capítulo 5, no verso 3, que diz: bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Falamos já sobre essa questão, bem-aventurados, felizes, né? E falamos aí sobre aquilo que Jesus falou sobre isso. Jesus ele disse, né, que bem-aventurado ou feliz é aquele que caminha, que marcha, porque a palavra que ele usou é essa palavra em aramaico, ashrei, que quer dizer caminhada, aquele que anda, aquele que caminha. E hoje nós vamos seguir aí essa caminhada de Jesus, com Jesus, falando então quem são felizes. Jesus começa dizendo que felizes são os pobres de espírito. Vamos orar antes de começarmos esse nosso estudo, para que Deus nos abençoe, nos habilite, nos capacite a entender a sua palavra. Senhor Deus, nosso Pai, na tua presença nós estamos, Senhor, queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos parar, nos concentrar e estudarmos a tua palavra. Dá-nos graça, ser favorável a nós, nós te pedimos a direção, a capacitação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pobreza no espírito. É isso que nós vamos falar hoje. Alguém me pediu para que falássemos, explicasse, né, sobre o que é isso. Pobres em espírito. Pobres em espírito. Quando nós lemos essa primeira bem-aventurança aqui, diante desse contexto e o contexto do Antigo Testamento, nós vemos que, a princípio, ser pobre significava literalmente necessitar de coisas materiais. Mas, aos poucos, uma vez que esses necessitados, eles não têm outro refúgio que não seja em Deus, então a pobreza ela passou a ter implicações outras e implicações espirituais. E também essa pobreza começou a ser identificada como a humilde dependência de Deus. Então os pobres no Antigo Testamento são aquelas pessoas que são e estão aflitas e são pessoas que não têm condições, elas não podem salvar a si mesmas. São pessoas que, pobres em espírito, são pessoas que são dependentes de Deus, elas dependem de Deus totalmente para serem libertas de maneira total, cabal, integral, enquanto elas reconhecem que não tem nenhum direito, nenhum poder sobre ele, sobre Deus. Não tem
direito e poder sobre si mesmos. Então, nessa primeira bem-aventurança, aqui é uma forte identificação com aquilo que é registrado no Antigo Testamento. Por exemplo, no Salmo de número 37, quando diz dos mansos, dos humildes, e diz que esses que são mansos e humildes é que herdarão a terra. Isaías, no capítulo 61, também há uma forte ligação, uma forte relação, quando diz que o Espírito de Deus, né, o profeta falando ali, mas nós sabemos que ele está falando de Jesus, que o Espírito de Deus está sobre ele, e o Espírito Santo de Deus o ungiu para pregar, para anunciar as boas novas àqueles que são quebrantados de coração, aqueles que são espiritualmente feridos, aqueles que temem e tremem diante da palavra do Senhor. Essas pessoas é que são estimadas, são amadas do Pai Celestial, de Deus. Jesus, ele identifica os seus discípulos como essas pessoas, como aqueles que são pobres em espírito, como aqueles que são mansos, humildes, como aqueles que são quebrantados de coração, como aqueles que são espiritualmente feridos e como aqueles que tremem diante da palavra de Deus. Então Jesus identifica os seus discípulos como esse tipo de pessoa. Mas Jesus também fala de carências que são muito mais profundas e são muito mais absolutas que carências materiais. Portanto, a pergunta é: quem são os pobres de espírito? Quem são os pobres em espírito? Deus é espírito. Espírito, pneuma, é sopro. Pobre é humilhado. Então, quem são aqueles que são humilhados do sopro, são humilhados do espírito? Quem são essas pessoas? As pessoas que são pobres em espírito, queridos, são aquelas pessoas que são conscientes da sua absoluta, da sua profunda miséria. Eles receberam o sopro do Espírito, o Espírito que é de Jesus, traz Jesus, nos enche de Jesus, o Espírito que nos traz o reino dos céus. Essas pessoas são conscientes da sua profunda miséria. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa pobreza. É reconhecer a nossa pobreza espiritual diante de Deus. A Bíblia diz que nós somos pecadores. E como pecadores, nós estamos debaixo da ira santa, justa de Deus. E não há
outra coisa que nós mereçamos que não seja o juízo de Deus. Na condição de pobres, na condição de miseráveis, queridos, nós não temos absolutamente nada de bom em nós e nada que nós possamos oferecer a Deus, nada do qual nós possamos dar em troca para que possamos comprar o favor de Deus, o favor dos céus. Aqueles que reconhecem, aqueles que confessam, aqueles que proclamam a própria falência espiritual diante de Deus, é apenas a essas pessoas, somente aqueles que confessam a sua pobreza, a sua miséria, a esses é dado. Somente aqueles que confessam que não pode comprar, não pode obter, não pode não tem condições, a menor condições diante de Deus, é somente a esses que é dado o reino de Deus. Ou seja, a lei de Deus, ela é uma dádiva, é um presente, é uma benevolência de Deus que é absolutamente gratuita e é completamente imerecida. E essa dádiva de Deus, esse presente de Deus, ele deve ser recebido. Ele não é conquistado, ele não é comprado, ele não é adquirido, ele é recebido. E é recebido com humildade, é recebido com fé, e é recebido com uma fé infantil, uma fé como a fé de uma criança. Querido, aqueles que são pobres de espírito, esses bem-aventurados, são pessoas que, no mais profundo da sua carência espiritual, eles acolhem a promessa do reino de Deus. Pobres de espíritos são pessoas comuns. Pobre de espírito é gente que está no meio da multidão. É gente que está no meio de outra gente. Pobre de espírito são pessoas que estão oprimidas, estão enfermas, estão abandonadas. São pessoas cujos direitos pessoais estão sendo usurpados. São pessoas fragilizadas. Jesus, ele diz que é sobre esse tipo de gente sem condições, gente improváveis, é sobre esse tipo de gente que veio o reino dos céus. São essas pessoas, os pobres de espíritos, que estão em marcha, que estão caminhando, que estão na caminhada em direção ao reino de Deus. Sabe por quê? Porque
essa situação, essa condição. Na verdade, essa única condição é a condição legítima e suficiente para se obter a felicidade. Bem-aventurados, feliz, abençoado são todos aqueles que tremem diante da promessa do reino de Deus. Querido, é muito provável que os ouvintes de Jesus, aquelas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, os seus discípulos, né, que eram aqueles que estavam os primeiros ali ouvindo essa palavra, eles tenham ficado atônicos, embasbacados, perplexos com essa afirmação de Jesus. Porque bem no começo do sermão de Jesus, Jesus começa a falar e ele começa a contradizer todos os julgamentos e todas as expectativas humanas sobre o reino de Deus. Por quê? Ele diz que o reino de Deus é dado aos pobres e não aos ricos. O reino de Deus é dado aos fracos e não aos poderosos. O reino de Deus é dado às crianças humildes. Crianças humildes o suficiente para receber o reino de Deus. E não aos soldados valentes, fortes, armados, com condições de tomá-lo à força. Querido, nessa própria época aqui de Jesus, Jesus está dizendo que o reino de Deus não era para os líderes religiosos, não era para os estudiosos de teologia, não era para os homens e mulheres que se consideravam ricos e que acreditavam que tinham méritos diante de Deus, porque eles observavam meticulosamente a leitura, a prática da lei, a observação da lei. Jesus está dizendo, não são esses que vão entrar no reino dos céus. O reino dos céus não é para esse tipo de gente. O reino dos céus também não era para os nacionalistas. Os nacionalistas mais zelosos que sonhavam no estabelecimento, em estabelecer o reino por meio do derramamento de sangue, de violência, como era o caso dos zelotes. Jesus ele contraria todas essas ideias e Jesus coloca que aqueles que entrariam e aqueles que entravam, aqueles que estavam entrando no reino dos céus, no reino da graciosa lei de Deus, eram aqueles que eram improváveis. E eram improváveis justamente porque eram pobres em espírito. E quem eram esses? Eram os coletores de impostos, eram as prostitutas, eram os rejeitados da sociedade, eram as pessoas que sabiam, pessoas que tinham consciência de que eram pobres. Eram tão pobres que elas não tinham e não podiam oferecer, não podiam realizar absolutamente nada para Deus, para agradar a Deus, para comprar o favor de Deus, para ser reconhecido por Deus, para ser aceito por Deus. Querido,
tudo o que os cobradores de impostos, as prostitutas, os rejeitados da sociedade, o que essas pessoas podiam fazer, se elas não podiam, não tinham nada para dar, para ofertar, o que elas podiam fazer era clamar, suplicar a Deus para que Deus tivesse misericórdia deles. E sabe qual que é o resultado disso? É que Deus ouvia. Deus ouvia o clamor dessas pessoas. Assim como hoje Deus ouve aquele que não tem nada para oferecer. Deus ouve o coração de quem clama. Deus ouve o choro daquele que suplica. Querido, essa verdade, que era verdade no dia, na época em que Jesus pregou o sermão da montanha, o sermão do monte, quando Jesus falou dessa bem-aventurança, era verdade lá e ainda hoje é verdade, é a mesma verdade. E qual é a verdade dessa verdade? É que a condição indispensável para que nós, para que alguém, para que qualquer ser humano possa receber o reino de Deus é se, e tão somente se, nós reconhecermos a nossa pobreza espiritual. Assim como Jesus diz, na sua época, que Deus dispensou os ricos em favor dos pobres, dispensou os fracos, dispensou os fortes em favor dos fracos, dispensou os soldados valentes em favor das crianças impotentes, desprezou os líderes, os estudiosos, religiosos em favor do cobrador de imposto, dos rejeitados, das prostitutas. Hoje, século 21, mais de 2000 anos depois de Jesus ter proferido esse sermão, Deus ainda dispensa os ricos de mãos vazias, porque o caminho para o reino dos céus, o caminho para cima, o caminho de Deus é o caminho para baixo. Por isso, queridos, os discípulos de Jesus, o seguidor de Jesus, aquele que caminha seguindo Jesus, aquele que segue aquele que é a boa nova, aquele que é o evangelho, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Os discípulos de Jesus estão com os olhos abertos, atentos para os pobres. Mas ao mesmo tempo que está com os olhos abertos para o pobre, estão também conscientes da sua própria pobreza. Ou seja, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não se sente melhor que os outros, ele sabe que ele não é melhor que os outros. O discípulo de Jesus, ele sabe, ele reconhece a sua
verdadeira pobreza. Ele sabe que ele também é pobre em espírito. E ele sabe que a sua verdadeira riqueza não está naquilo que ele tem. Não está no mérito que ele tem. A sua verdadeira riqueza está em caminhar, em marchar, em trilhar, em prosseguir no reino de Deus, capacitado com o poder de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Bem-aventurado os pobres em espírito, porque é deles o reino dos céus. Eu não sei, de repente você se acha incapaz, incapacitado, inadequado. O reino de Deus é para você. O reino de Deus é para os pobres em espírito. É para aqueles que sabem que são incapazes. Para aqueles que sabem que não tem nada de bom. Para aqueles que sabem que não pode oferecer nada. Para aqueles que humildemente aceitam e recebem e acolhem de bom grado a graça, o amor e o favor e os méritos imerecidos de Jesus. Que Deus te abençoe. Que a palavra de Cristo habite ricamente no seu coração. E que você possa ter a oportunidade de falar para Jesus da sua pobreza, da sua miséria e clamar a Ele pela maravilhosa graça dele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.